Retratos de Santa Catarina. Oferecimento Termas Piratuba Parque Hotel. O destino certo para suas férias. Os dois últimos retratos de 2013 vão mostrar por que Praia Grande é um dos locais mais interessantes do estado. O lugar é tão incrível que nós abrimos uma exceção e reservamos 2 programas para a capital catarinense dos cânions. Praia Grande fica no extremo sul catarinense, lá no limite com o Rio Grande do Sul. Além das inúmeras opções para os amantes do turismo ecológico, nós vamos mostrar a primeira comunidade quilombola catarinense reconhecida pelo Ministério da Cultura. Você vai ficar encantado com o sistema agroflorestal implantado nas propriedades locais. E tem também a magia do Natal, que todo fim de ano toma conta da cidade. Mas vamos deixar esse clima natalino para mais tarde. A gente inicia o nosso passeio por Praia Grande apresentando a primeira comunidade quilombola de Santa Catarina a ser reconhecida pela Fundação Cultural Palmares, que é vinculada ao Ministério da Cultura. E isso aconteceu há 9 anos. Eu estou falando da comunidade Pedra Branca ou São Roque. Dona Maria, quantas famílias vivem aqui? A atual está vivendo 24. E os ancestrais de vocês eram de origem africana, foram trazidos para cá como escravos, né? Sim. E aí criaram essa comunidade independente aqui? Eles foram trazidos como escravizados em São Francisco de Paula. De lá que eles fugiram para cá. Que fica no Rio Grande do Sul. São Francisco de Paula fica no Rio Grande do Sul. Daí eles fugiram de lá e se esconderam aqui nessa comunidade. E há registros que isso aconteceu em 1824. Isso. Os primeiros registros, pode ser de antes, né? Pode ser mais antigo ainda. Ou seja, estão há quase 200 anos por aqui? Com certeza. Hoje vocês estão dentro da unidade de conservação? Nós aqui e mais quatro famílias. São uma das únicas famílias que moram aqui, né? Quilombolas, tem outros que estão ocupando a área do parque, mas que é de outro proprietário, veio de fora. Né? E que plantações tinha nessa época? Na época era milho, feijão, batata doce, aipim, que eles plantavam para comer, era isso. E mudou bastante? Mudou. Hoje é o que, Dona Maria? Hoje a maioria é bananeira, faz o bananal. Nós, inclusive, mudamos para o moranguinho orgânico. Tem um rapaz que cuida de um pedaço de bananeira também. E a nossa vida agora é essa. Hoje, o principal cultivo em Praia Grande é o arroz, e a produção de arroz orgânico vem tendo destaque na cidade. Vamos lá conferir. Seu Zé, qual é a diferença aí da produção do arroz orgânico para o arroz convencional? No preparo do solo, a gente tem uns cuidados especiais, né? Preparar bem antecipado o solo, incorporar aquela palhada depois da colheita. E 60 dias antes de plantar o arroz, a gente tem que já distribuir o esterco, né? E não se usa nada químico nessas lavouras. Sim. Não se usa agrotóxico, não se usa adubo químico. Então, é um serviço mais braçal, né? Tem muita mão de obra. Pode ver que as taipas a gente tem que roçar tudo, né? Não pode colocar herbicida, senão ela contamina a semente do arroz, ao qual o consumidor vai depois consumir. Mas é um produto que depois aí é mais valorizado, né? A lei diz, né, que pelo menos 30% a mais teria que ser o preço para compensar essa mão de obra a mais que dá para fazer a lavoura. E claro, os benefícios da saúde são muito grandes, então também é um investimento que
vale a pena pagar um pouco mais por esse produto. E há quanto tempo o senhor trabalha com isso? Trabalhava com convencional antes? Isso, eu já faz mais de 40 anos que eu trabalho com arroz, né? Daí, nesses últimos 4 anos, ele está na 4ª safra, a gente fez um curso sobre produção orgânica, né? E eu descobri que o arroz daria de fazer também. E por que optou pela diferença aí da produção? É a renda. A nossa renda estava insuficiente para nós pagar nossos débitos, né? As contas do banco estavam crescendo muito. Sim. Então eu achei que no gastar menos, né? Gastar menos insumos para a produção, a gente teria motivos de sobrar mais no final. E mais o preço do arroz, né? Que é diferenciado. A gente coloca na merenda escolar, coloca em outros centros de consumo e o preço é diferenciado, compensa. E é uma forma de concorrer com os grandes produtores. Também, nós pequenos produtores, ainda mais com os arroz especiais que a gente está produzindo, né? A gente tem chance de concorrer menos porque está, bem dizer, sozinho com essa produção. Os grandes produtores não conseguem fazer esses arroz especiais que a gente faz. E que arroz são esses? A gente tem aí 4 tipos básicos, né? O arroz agulha normal, arroz branco. Temos o arroz cateto, que é o arroz japonês, chamado formosinha, né? Temos o arroz vermelho, chamado rubi. E também temos o arroz preto, chamado ônix. Cada um tem a sua especialidade ali, né? O arroz cateto é muito bom para fazer carreteiro, risoto, né? Sushi, sushini, ele é bem grudento. Já o agulha já é mais soltinho. Tem o arroz vermelho, que ele é bem solto, solto até demais, né? Ele tem benefícios para a saúde 5 vezes mais do que o arroz normal para combater a velhice, que é os radicais livres que ele combate. E o arroz preto são ricos em fibras, né? E outros, na nutracêutica ele é muito indicado. E ele combate também os radicais livres 10 vezes mais do que o arroz branco normal. Outra estratégia para aumentar a produtividade dos cultivos em Praia Grande é o sistema agroflorestal, que valoriza a produção dos pequenos agricultores. Esse é um sistema bem mais antigo do que se imagina. Os agricultores mantêm os seus cultivos sem derrubar a mata e muitas vezes replantam espécies da antiga floresta. Há uns 15 anos atrás, aproximadamente, a gente era agricultor convencional, né? Que hoje é muito prático. O agricultor ser convencional, ele tem um veneno para isso, para aquilo e para aquilo outro. É prático, assim, demais. E você transformar isso, eu com meu pai, foi devagar, a gente conseguiu daí certificação a partir de uns 3, 4 anos depois, né? E você tem que aprender a ser aprender a agricultura novamente, né? Você esquece aquela forma de ser agricultor convencional, né? E aprende a trabalhar conhecendo a natureza, né? Os controles de pragas, que é feito tudo com produtos ecologicamente, né? Corretos. Então, um trabalho minucioso e é uma nova forma de aprender a ser agricultor, assim, a gente sempre comenta assim. E outra coisa legal que eu falo, que você comercializa o açaí orgânico, a banana orgânica, você está vendendo vida, né? Aquele produto que sai limpo de agrotóxicos, né? Que hoje é muito difícil, né, encontrar. Né? Um produto mais saudável e mais rentável também. Isso, totalmente. E aí tem agregado a valor também, assim, né, nesse produto, né? Tá sabendo que eu como uma banana orgânica, até o sabor dela, o açaí é diferenciado, né? Quem conhece, sabe, né? Vocês acabam ajudando a natureza e recebendo em dobro aí. Sim, com certeza. É um prazer trabalhar com a agricultura orgânica, né? Saber dessa relação, né? O agrotóxico hoje está muito forte no Brasil todo, tá na soja, no milho, assim, né? E é prático, todo mundo saberia trabalhar, né? E aqui é uma novidade, no Brasil está crescendo muito a produção de banana orgânica, alimento orgânico no Brasil todo, né? Morango orgânico, maracujá, assim, é um diferencial hoje, um produto diferenciado, né? E você está trabalhando com saúde, né? Qualidade de vida, né? Hoje importa muito para nós, né? Bom, e a natureza de Praia Grande precisa mesmo ser preservada. No próximo bloco, nós vamos explorá-la. E vamos conhecer uma das atrações turísticas mais visitadas da cidade, o Cânion Itaimbezinho. Estamos na parte superior dele e vamos fazer as 2 trilhas, a trilha do Vértice e a trilha do Cotovelo, onde a gente está agora. O verão chegou e para você que está pensando em viajar, o destino certo é aqui, Termas Piratuba Parque Hotel.
Oferecemos tudo o que você precisa para o seu bem-estar e toda a sua família. Estrutura diferenciada de lazer, com piscinas internas e externas, saunas, parque de aventura com escalada, tirolesa e rapel. Espaço wellness com maravilhosas massagens e banhos de ofurô. As diárias incluem café da manhã, almoço e jantar, com ênfase nos festivais gastronômicos. Programe com antecedência a sua viagem e adquira descontos especiais. Reservas pelo telefone 49 3553 0000 ou pelo site www.termaspiratubahotel.com.br. Termas Piratuba Parque Hotel. Bem-estar sempre! Estamos de volta em Praia Grande, a capital catarinense dos cânions, e vamos conhecer uma das atrações turísticas mais visitadas da cidade, o Cânion Itaimbezinho. Estamos na parte superior dele e vamos fazer as duas trilhas, a trilha do Vértice e a trilha do Cotovelo, onde a gente está agora. Aqui tem uma curiosidade bem interessante, que a gente está no Rio Grande do Sul, mas aqui 1 metro abaixo já é Santa Catarina. Isso mesmo, mas se você for pegar aqui o cânion, né? Rio Grande do Sul vai lá e Santa Catarina vem aqui por dentro do cânion. Né? Então lá embaixo, Santa Catarina, aqui em cima Rio Grande do Sul. Se você cair, você cai em Santa Catarina. E são formações rochosas de pelo menos 130 milhões de anos. Como é que isso aqui se formou? Tem uma explicação para isso? Sim, então a explicação é que isso aqui formou-se com derramamentos vulcânicos. Aí quando a gente fala isso, o pessoal perguntou, cadê o cone do vulcão? Não tem, porque é um derramamento, não foi uma erupção, né? Não teve aquele cone, foi uma fissura na crosta terrestre onde derramou-se. Imagina-se uma panela derramando leite quando ferve, né? Então, rachou a terra, derramou. Então foram vários derrames no decorrer do tempo, aí, dos períodos, né? Se você olhar na montanha, você vai ver várias cinturas nele. Cada cintura daquela foi um derramamento que teve. Aí essa região aqui onde a gente está, os derramamentos foram em cima de um deserto, conhecido como o deserto de Botucatu. Aí lá embaixo ele compactou aquela areia do deserto, hoje chama-se de Aquífero Guarani, a maior reserva de água doce do mundo, né? Luciano, o percurso é muito interessante também, né? Para quem gosta de observação de aves aí, tem diversas espécies, a gente viu algumas, até algumas imagens não conseguimos pegar porque eles saíram. Fugiu, né? E é isso mesmo, são várias espécies como a gralha azul, tucano, suruquá, o cabeça de velho. A gente viu hoje o pica-pau, né? Tivemos um privilégio de ser agraciado pelo pica-pau vermelho, né? Tem o pica-pau amarelo, né? A gente viu a siriema, não podemos filmar. E tem também, né, o tucano, a gente veja bem de perto ele, lá embaixo principalmente. Né? Vimos o gavião.
gavião, a gente viu até o carancho, que é uma das maiores aves de rapina aqui da região. E entre outras aves, como também tem o iambu. É uma ave interessante porque são duas espécies, o iambu chitão e o iambu chororó. Para quem conhece a dupla de cantor sertanejo, foi essas aves que deu o nome para eles, né? O chitãozinho e o chororó, né? Muito interessante. A trilha do cotovelo leva mais ou menos quanto tempo? Em torno de 2 horas, 2 horas e meia, depende muito do tipo de caminhada, tamanho de grupo, né? Pessoas jovens fazem mais rápido, mais idosas demora mais. E a trilha do vértice? 30 a 40 minutos. Vale muito a pena as duas. Com certeza. A visão que você tem de uma não tem da outra, né? Inclusive aqui na trilha do cotovelo a gente consegue ver a trilha do Rio do Boi que corta, né, o Cânion Itaimbezinho pelo meio. Isso. Essa trilha do Rio do Boi fica dentro do leito do cânion. Você está lá dentro, embaixo dos paredões. Você vai embaixo de paredões de 720 metros. A gente fica tão pequenininho lá embaixo. A trilha do Rio do Boi é um passeio imperdível que a gente confere na semana que vem. Até lá, apreciamos ela de cima. A gente já tinha ouvido falar, né? Alguns amigos nossos já tinham vindo aqui, a gente tinha visto fotos. Só que as fotos tu não consegue imaginar que é tão impressionante, Ana. A gente pensava que era bonito, mas não tão bonito quanto a gente está vendo aqui. É realmente impressionante. Agora nós vamos nos deslocar para outro ponto da cidade, conhecer o refúgio ecológico Pedra Afiada, que oferece inúmeras opções de turismo em meio à natureza. Luca, quem se hospeda aqui tem uma visão privilegiada para o Cânion Malacara, né? Positivo, né? Nós estamos na área de entorno do Parque Nacional da Serra Geral, na verdade próximo ao Cânion do Malacara, né? Que é um dos 5 cânions que tem nesse parque, junto com Fortaleza, Churriado, né? O Índios Coroados, né? Que são outros cânions paralelos ao Malacara. A gente possibilita aqui, na verdade, na hospedagem, que se faça atividades junto à natureza, né? Caminhadas como ecoturismo, caminhadas, algumas gargantas, ravinas próximas à área do refúgio, que você sai a pé aqui da propriedade, e também atividades que você sai de carro, né? Sobe a Serra do Faxinal e faz assim, as atividades de observação da parte de cima dos cânions, né? Cânion Itambezinho e também o Cânion da Fortaleza. Diversas opções para quem aprecia aí o turismo ecológico e o turismo de aventura. Com certeza, né? O turismo de aventura a gente tem várias atividades, né? Aproveitando o ensejo, que nós somos uma empresa que buscou a certificação junto ao Inmetro, junto à BNT, sobre a da aventura segura, né? Ou seja, existe hoje uma norma técnica específica para rapel, uma norma técnica específica para tirolesa, né? Atividades que nós temos na pousada de aventura, todas estão certificadas junto, né, ao Inmetro, né, que é o que hoje rege a lei de turismo, né, que as empresas têm que ter, que trabalham com TA, com turismo de aventura, elas têm que ter uma preocupação e seguir o que a lei diz, né, que é a NBR 15331, onde a lei se norteia. Uma das atividades mais interessantes é o Boiacross. Então, a gente tem uma atividade que do Boiacross, ela depende muito da questão da água, da quantidade de água, se chove, não chove, então não dá para dizer, vamos lá, vamos fazer Boiacross, não. Se chegou, deu, se choveu e tem condições, né, então a gente faz um pequeno trecho junto com as pessoas, que é uma atividade lúdica, divertida, né, extremamente prazerosa. É uma atividade que tem a ver com a nossa cidade da Praia Grande, né, que é uma cidade que tem uma festividade há muito tempo, a festividade do Boiacross, e uma competição, né? Que rola uma competição, que une todo mundo, aí tem som, então é uma atividade que tem a ver muito com a natureza, com uma proposta que a cidade tem, né? Qualquer lugar da Praia Grande que você tiver, você vai enxergar os cânions, né? Os cânions fazem parte da cidade como um todo, claro. E uma coisa que a gente conversava é que a intenção aqui é que os visitantes se conheçam, troquem informações e saiam aí para apreciar a natureza. É verdade, a gente possibilita, através do trabalho com os guias, né, que se conheçam bem a área do refúgio, mesmo áreas fora do refúgio, como eu falei antes, e a gente não tem televisão, né, a gente tem uma característica de que à noite as pessoas voltem nos passeios e troquem ideia entre eles, né, e digam, pô, foi legal, ou eu vi um animal, eu vi uma natureza exuberante, uma cachoeira, né, e muitas vezes experiências de outros lugares que eles tenham viajado antes de estarem aqui. Então isso é bem gratificante, assim, né, de trocar essa experiência, e isso possibilita não ter numa TV, senão o pessoal chega, vai, fica na televisão, fica assistindo a novela, né? Nada contra a televisão, mas em si, para que se possa também, né, trocar, conhecer e fugir um pouco do cotidiano, do dia a dia, claro. E há toda uma preocupação, um respeito com o meio ambiente, a hospedagem mais cara de vocês é ecologicamente correta. Na verdade a gente busca desde o início, há 12 anos atrás, né, uma consciência, né, até poder utilizar o nome de refúgio ecológico, né, então a gente tem um tratamento especial do lixo, né, uma conscientização das pessoas, né, painéis solares, né, telhados vivos, utilizando um material
da natureza, né? Então a gente tem hospedagens que possuem características específicas, assim, né? De rocha, pedra, madeira, para que a pessoa se sinta inserida realmente aqui nesse ambiente, né? Que é um ambiente próximo à área de Parque Nacional, é uma área ainda de vegetação primária, né? Única, que é uma vegetação de interior de cânion. Nós vamos para mais um intervalo comercial e no próximo bloco, o clima do Natal toma conta do Retratos. Voltamos em instantes. O verão chegou e para você que está pensando em viajar, o destino certo é aqui, Termas Piratuba Parque Hotel. Oferecemos tudo o que você precisa para o seu bem-estar e toda a sua família. Estrutura diferenciada de lazer, com piscinas internas e externa, saunas, parque de aventura com escalada, tirolesa e rapel. Espaço wellness com maravilhosas massagens e banhos de ofurô. As diárias incluem café da manhã, almoço e jantar, com ênfase nos festivais gastronômicos. Programe com antecedência a sua viagem e adquira descontos especiais. Reservas pelo telefone 49 3553 0000 ou pelo site www.termaspiratubahotel.com.br. Termas Piratuba Parque Hotel. Bem-estar sempre! Retratos de Santa Catarina apresenta hoje os encantos do extremo sul catarinense, onde ficam os parques nacionais dos Aparados, da Serra e Serra Geral. Os parques pertencem ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina e se dividem entre as cidades de Cambará do Sul, Jacinto Machado, no Rio Grande do Sul, e Praia Grande, em Santa Catarina, que é o nosso destino de hoje. Praia Grande tem a felicidade de estar numa situação geográfica aonde nós fomos beneficiados pela natureza e por Deus, né, de ter nossos cânions aqui, né, que é uma beleza ímpar em todo o Brasil e acredito também que até a nível de Europa. O investimento da prefeitura é no engrandecimento desse turismo local, né? Com certeza absoluta. Nós viemos investindo em todos os setores do nosso município, na indústria, no comércio, na cultura, né, mas o nosso investimento principal é o turismo, porque eu vejo no nosso município uma importância muito grande devido aos nossos cânions, mas a importância maior é investir no turismo. Eu acho que quem investir no turismo no nosso município não vai se arrepender. E a beleza do município já chamou a atenção do país, aí novelas já foram gravadas aqui, várias propagandas, né? Agora os estrangeiros também vêm muito para cá. Nós temos a felicidade de ter muito turista, muitos visitantes serem da Europa. Mas não só da Europa, como também de todo o Brasil, né? E com a divulgação que nós passamos a fazer depois que nós assumimos a prefeitura em 2009, o próprio estado de Santa Catarina tem nos visitado muito. Eu estava outro dia no centro de informações e peguei um livro de presença das pessoas que nos visitam, dos turistas que chegam à Praia Grande, e para minha surpresa, Santa Catarina tinha sido, naquele momento,
o estado que mais tinha mandado visitante para nós aqui. Então, isso é o resultado de um trabalho da Secretaria de Turismo, do Secretário de Turismo, da Cultura, de todos os funcionários da Prefeitura, que entenderam, desde quando nós assumimos a Prefeitura em 2009, que nós precisamos investir no turismo, na cultura, em todas as áreas do município, mas principalmente no turismo, porque o turismo vai ser o futuro do nosso município, eu não tenho a menor dúvida. E um desses grandes investimentos é o Natal dos Cânions, né? Que teve a abertura no dia 7, e foi uma grande festa, nós acompanhamos. Nós não tínhamos um evento no nosso município que se destacasse como cada município tem na sua região. Então o que nós procuramos? Nós precisávamos de um evento. E surgiu a ideia de nós fazer o Natal. E a gente começou fazendo um pequeno Natal no primeiro ano, decorando a nossa cidade, a nossa praça principalmente. E a ideia surtiu efeito, né? Houve muita visita, houve muita frequência de pessoas, até do nosso município mesmo. E a gente descobriu então que o Natal dos Cânions era o evento importante, não só para Praia Grande, para o nosso município, mas para toda a região do Vale do Araranguá. Eu tive o prazer de conversar com um turista de Porto Alegre. E ele chegou aqui e falando comigo, ele disse assim, é o segundo ano que eu venho aqui. Por que eu venho aqui? Porque é a cidade mais bonita que eu já vi até hoje em decoração de Natal. E acostumado com Gramado, né? Acostumado com Gramado, né? Eu nem queria citar, mas é acostumado com Gramado. Ele disse, eu deixei de ir a Gramado para passar aqui em Santa Catarina e ficar em Praia Grande. Quer dizer, o segundo ano que ele estava aqui. E a gente conheceu durante a abertura do evento o projeto Arte Cidadã, que vão apresentar um pouco disso para o pessoal. É verdade, nós criamos vários projetos e um dos projetos que me encanta muito e que eu acho que deu resultado foi o Arte Cidadã. Eu vejo assim que tem a potencialidade e nós alcançamos o objetivo que a gente queria. O que é? Com esses projetos, dar apoio para as pessoas que têm dificuldade de saúde, uma oportunidade, mas não só com tratamento médico, mas com também executando e exercendo uma atividade. É um meio de divulgar e também para ter uma lembrança para dar para o turista que vem pro Natal, né? E a gente conseguiu assim, há muito tempo a gente estava tentando conseguir essa casa para ficar o ano todo aberto aqui. E vai ter lembranças e tem vários artesãos aqui, né? Que fazem artesanato de todo tipo. Tem de taboa, palha de milho, tecido, papelão. Tem vários tipos de artesanato. A abertura do Natal dos Cânions foi um espetáculo imperdível, mas a decoração da cidade e a diversidade de atrações encheu de alegria o mês de dezembro dos moradores de Praia Grande e de todos que visitaram a cidade neste período. E ainda dá tempo. As atrações continuam até amanhã. O Retratos deseja um Feliz Natal para todos e volta na semana que vem, ainda em Praia Grande. As atrações são muitas e você não pode perder.
Retratos de Santa Cimento. Termas Piratuba Parque Hotel. O destino certo para suas férias.